E pode até pegar esse pratinho. Exatamente. Eu poderia também falar do xadrez no sentido do xilindró, né? Mas vamos deixar para uma outra ocasião. Né? O importante é a gente manter as coisas tudo no mesmo lugar. Nesse caso, você me convida, eu narro minha Sua experiência. experiência pessoal. Aí vamos fazer uma dupla palestra. Né? Por que você gosta de estar Então, a minha experiência com o xadrez, embora eu tenha, na minha juventude, estudado na Academia Capablanca de Xadrez de São Paulo, na Rua Augusta, durante uns 4 anos, a minha experiência geral com o xadrez é empírica, né? Através de jogar em vários lugares e de observar que o xadrez, de fato, me ajudou muito no sentido de ter mais tolerância, de saber avançar, saber recuar, saber agir com neutralidade. E minha memória, minha mente, ela é muito associativa, entendeu? Então, quando eu vejo um jardim como esse aqui, eu me lembro quando eu estudei sobre o jardim de Academos, na Grécia. Que havia um jardim enorme, né? Daí surgiu o nome Academia, onde Sócrates e seus seguidores passavam ali peripateticamente, Sócrates ensinando a eles a filosofia, a como pensar com maior clareza. Então eu associo esse jardim ao jardim de Academos, o nosso pequeno jardim de Academos, né, em relação ao bosque de Academos. Né? E então, depois que eu comecei a jogar xadrez, a minha vida melhorou bastante, justamente no sentido de ser mais perspicaz, né? Porque pela minha experiência no xadrez, ele tem fama de ser um jogo de pessoas inteligentes, mas não é necessariamente a inteligência que age, que move o xadrez. É a perspicácia, é prestar atenção. Às vezes, quem presta mais atenção se dá melhor do que alguém que é altamente inteligente e não tem disciplina. E já o xadrez, ele nos leva à disciplina. Então, eu sou voluntário de xadrez aqui na Ilha de Paquetá e também no Morro da Mangueira, onde eu ensino as crianças necessitadas lá, com autorização do chefe do morro, né? Que senão eu não estaria aqui contando para vocês essa história. Né? E os resultados que temos obtido têm sido bons. As mães, muitas delas me agradecem pela melhoria, né, do comportamento dos filhos. E isso tem me causado grande alegria. Tá? Então o xadrez, eu sou de São Paulo, mas eu tenho observado que o Rio de Janeiro é muito mais forte no xadrez do que em São Paulo. O interesse pelo xadrez aqui, eu tenho observado que é maior do que o interesse do meu povo lá em São Paulo, né, meu povo de origem. E eu consegui me aposentar, eu fui alcoólatra por 42 anos, consegui sair do alcoolismo, entrei no alcoolismo com a ajuda do xadrez e saí do alcoolismo com a ajuda maior ainda do xadrez. Né? É um paradoxo, né? E consegui me aposentar e resolvi passar os últimos anos da minha vida, ou dias, ensinando a jogar xadrez, quem queira aprender gratuitamente, que é o que eu tenho feito aqui. Já distribuí 126 tabuleiros de xadrez entre pessoas aqui da ilha e da comunidade. 90% dessa distribuição foi adquirida à minha expensa e só 10% aproximadamente por doação de outras pessoas que eu distribuí os tabuleiros. E assim eu vou caminhando a minha senda, né? O xadrez é também chamado de o jogo dos reis, né? Porque os reis, por exemplo, no tabuleiro, os reis são as únicas peças que não saem do tabuleiro de jeito nenhum, nem na derrota, nem no empate, nem na vitória. Né? Que eles só terminam o jogo quando o rei é prisioneiro, é aprisionado, que se chama checkmate. Quando o rei pode fugir, é apenas cheque. Quando ele não pode fugir mais, é checkmate, que é uma expressão brahmani, que significa o rei está morto, o rei está aprisionado. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida e quiser indagar-me sobre algo, estou à disposição. Se não, como disse Shakespeare, agora é só silêncio. Eu quero fazer uma pergunta. Sim, senhora. Quando uma mulher fala, vou perguntar uma coisa a você, o homem treme, né? Ah, meu Deus. Descobriu. Não, eu acho o seguinte, o jogo xadrez é tão importante, inclusive devia ser no ensino fundamental, as crianças aprenderem a jogar xadrez. Ajuda a pensar, ajuda tudo isso, fazer como você recua, como você avança, ajuda a criança a pensar, né? Que é importantíssimo, porque
criança vai à escola, as professoras, infelizmente, a formação hoje é muito precária também, né? Até a formação de professor hoje é muito precária. Então, você, antigamente, não. Então, ajuda a criança a pensar, a fazer como pode avançar, como pode recuar, essa coisa toda. Eu acho que é importante, é um jogo importante, inclusive, para a criança. E até quanto à parte técnica, nós temos aqui o professor Maurício Frambach, que ele é eu sou apenas um voluntário, né, um praticante de xadrez. O professor Maurício Frambach. Chico, aqui tá O batendo grande sol. problema Deixa isso aí, depois é o resolve. seguinte, na Prefeitura do Rio já teve alguns projetos de xadrez na escola, né? Mas é aquele velho problema, são coisas pontuais que um governo faz, aí o outro governo que entra tira. Não foi ele que fez, então ele tira aquilo. A mesma história, né? Mesmo dando certo, ele vai. Não, por que eu vou Essa mentalidade alimentar arcaica. o. A empada do outro, né? Aí, sabe, então eu trabalhei muitos anos com o xadrez na Prefeitura do Rio, em projetos, no início era de quinta ou oitava. Aí veio uma secretária que disse que não tinha que ser na quinta ou oitava não. Pegou a gente, botou a gente, incluiu a gente num projeto que já existia, que era aqueles alunos de primeiro ano que ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos e não saía do primeiro ano, não conseguia. Se desenvolver. Aí ela achou que o xadrez ia resolver a vida desse pessoal. Aí meteu a gente, aí muita gente saiu, porque uma boa parte era professor de quinto ou oitavo na época, né? E não tinha costume de trabalhar com primeiro segmento. Eu fiquei porque, como de educação física, eu trabalhei do CA até o 9º ano. Então, para mim não tinha. Roberto, na sua experiência das crianças que vêm aqui à Casa de Cultura, Zé Bonifácio, como é que você vê o interesse? Tem alguma diferença entre essas Mas não crianças? fala mais alto para Tem alguma diferença entre essas crianças que vêm aqui tentar jogar xadrez, aprender a jogar xadrez? A partir de que idade surge esse interesse na criança ou é preciso ensiná-las? Então, como qualquer outra atividade, isso varia de pessoa para pessoa, né? Agora, quanto à acuidade, né, a capacidade da criança se interessar e se desenvolver, eu tenho ensinado tanto pessoas extremamente carentes, crianças carentes, como crianças também de famílias ricas. Eu já tive, né, aprendizes no Leblon, Copacabana, no Leme. E as crianças que são das comunidades, elas têm a mesma acuidade, elas têm a mesma capacidade de aprendizado e também de interesse. E também de desinteresse quando ela não gosta, né? Tem gente que a mãe quer que a criança aprenda xadrez, ela não gosta de xadrez. Aí eu costumo dizer, né? É a criança que tem que decidir. A função dos pais é encaminhar a criança, se ela deseja ou não fazer aquilo. Então faz uma experiência. Tem pais hoje que levam as crianças a 4, 5 atividades, né? Vai para a escola, depois vai para o balé, vai para a aula de inglês. 5, 6 coisas para a criança às vezes quer uma só para ela fazer direito, mas o pai quer que... É igual os pais antigamente que queriam que o filho se tornasse médico, né? O filho nasceu para ser fuzileiro naval, mas ele se forma em medicina. Aí ele vai operar alguém como se fosse um fuzileiro naval operando alguém, não é isso? Então, quanto a criança, eu vejo no mesmo sentido, na mesma direção. Tem que gostar da coisa. Roberto, você falou que não é necessário, né? A inteligência não é bem a capacidade. Então, quais são as capacidades que são necessárias para a gente aprender e quais as que podem ser desenvolvidas no jogo de xadrez? Porque, assim, eu já nunca tentei aprender porque eu acho complicadérrimo, até já falei isso para você, né? Então, o que é necessário para se jogar xadrez e o que pode ser desenvolvido através do xadrez? Então, ao meu ver, creio até que o professor Maurício concorde comigo, ao meu ver, a atenção e o desejo de executar, né? A vontade de jogar. E a atenção, não necessariamente a inteligência. Né? E o que melhora mesmo é a nossa percepção, de que tem muitos movimentos, né? Muitas combinações de peças.
estratégia, tática e As técnica, táticas. né? As táticas, né? Que exigem muito mais atenção do que uma inteligência sublime, né? Tanto que se... A questão é a seguinte: aprender a jogar xadrez não é difícil. Qualquer pessoa aprende a jogar xadrez. A minha filha aprendeu a jogar xadrez com 4 anos de idade. Ela não sabia nem ler ainda. Mas ela já sabia jogar xadrez. Eu ensinei para ela. Então, acredito que minha filha aprendeu a ler rápido. Com 5 anos ela já estava lendo. O que o xadrez ajudou? Ajudou que, primeiro, para você ler e escrever, você precisa, primeiro, concentração. Né? Ficar imóvel a certo momento, sentado numa cadeira, tentando escrever, né? Lendo. E isso você adquire com crianças bem pequenas no xadrez. por exemplo, eu já cheguei a jogar partidas de 4 minutos e partidas de 10 horas diante de um tabuleiro de xadrez. Muitas vezes no transcorrer da minha vida. Eu joguei uma partida que durou mais de 1 ano e meio por correspondência com um colega meu de Londres. Tá? Demorou quase 1 ano e meio e a aposta era: quem perder paga a correspondência dos dois. Adivinha quem perdeu? Precisei pedir dinheiro emprestado no Bradesco. Mas foi uma experiência ilustrativa. Porque por interurbano, na época, foi na década de 80. Por Agora é mais barato, né? Por interurbano era muito caro. O interurbano, né? Eu dar o meu lance para ele por interurbano e ele devolver o lance ligando por interurbano. Telegrama também era muito caro. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu pegava meia folha de papel sulfite, escrevia meu lance para ele, colocava no envelope simples e enviava para Londres. Ele ia lá, lançava o tabuleiro dele, mandava a resposta para mim. Por isso que durou 1 ano e meio. Assim, Antigamente tinha um match Estados Unidos e Rússia pelo rádio. Pelo rádio. Aí, pelo rádio, aí já ficaria mais fácil, no caso. Agora tá mais O fácil. telefone é caro. O telefone era muito caro. Mas voltando à questão do aprender a jogar xadrez, difícil não é? Jogar é fácil. Aprender a primeira fase, né, do jogo, aprender os movimentos, as regras básicas. Ela não é difícil. É rápido. Em um dia a gente... Se a pessoa tiver interesse, em um dia aprende tudo. O problema é jogar bem. Aí a aplicação, depois as táticas do negócio, a estratégia que você tem que estudar. Que exigem estudos Se gostar de xadrez e quiser jogar bem, tem que estudar. Tem que ter uns livrinhos básicos e sentar, às vezes sozinho. Mas você está jogando sozinho? Não, eu estou estudando. Às vezes eu paro lá na praça lá do hospital, os capangas para jogar xadrez não aparecem, eu monto lá e fico estudando. Aqui tem uma pessoa que joga sozinha direto aqui, não sei quem é, né? Já conheço jogando Não, direto ele aqui. fica jogando ele com um parceiro que chama Baltazar. Baltazar, meu parceiro Baltazar. espiritual, ninguém é obrigado a Eu não falo acreditar. nem Baltazar, seria um baita azar. Vai azar, porque ele é psicopata, ele me vence em todas. Tá? Nunca se envolvam com o psicopata, só se vocês não souberem que é psicopata. Agora, uma pergunta. Essa aprendizagem Bom, eu acabei de presencial... ouvir que eu sou. Que não tenho perspicácia e que não sou inteligente. Porque Isso não é nada grave, né? é muito grave. Eu não sou inteligente e perspicaz. Tem vários tipos de inteligência. Sobre esse Olha só. aprendizado... Eu estou falando isso porque no preso, né, a pessoa que é meu companheiro de cela e que é meu amigo até hoje e que quer vir morar em Paquetá, né, ele jogava xadrez, quis me ensinar e eu não conseguia aprender. Eu não tinha interesse em aprender, essa é a verdade. Em compensação, nos 6 meses que eu levei preso, eu li 47 livros. Hã? Então, o meu interesse era outro. Uma pergunta aos dois enxadristas aí. Esse aprendizado, ele é mais dinâmico, mais assim,
produtivo presencial, porque hoje também tem muita coisa na internet para você jogar através da internet. Como é que vocês opinam sobre isso? Vai depender do temperamento da pessoa, né? Se a pessoa for mais recôndita, ela vai preferir a distância, né? Se for ela mais humanizada como eu sou, eu prefiro o calor humano, né? Eu prefiro pessoalmente. Que pessoalmente dá para você ver as reações do seu adversário, você não está lidando contra uma máquina. Né? Uma máquina, ela não tem calor nenhum, né? Você está ali jogando, às vezes também eu jogo a madrugada toda pelo computador, mas não sinto um prazer, né? Eu já não Mas gosto joga de jogar. sozinho ou joga com alguém? Sozinho eu nunca jogo porque tem o Baltazar, né? Não, sim, mas quando você tá jogando na internet, você tá jogando com alguém. Hora contra a máquina e hora contra uma pessoa. Contra que a máquina tem- deve ser esquisito. Contra a máquina é ruim. E Eu, contra a eu, pessoa... eu nunca gostei de jogar no computador. Eu tenho uma dificuldade, depois quando eu retorno para o jogo normal, o jogo normal você está vendo assim, e na tela você está vendo assim. Isso me tira, me atrapalha, sair daqui para cá. Tem que fazer uma Eu, breve eu adaptação. comecei, eu até joguei algumas vezes, mas como os primeiros torneios depois que eu comecei a estudar na tela, jogar na tela e fui pro Com presencial, dimensão. Porque a na tela não coisa- tem dimensão, a né? coisa ficou ruim. Aí eu parei de jogar no computador para só jogar Presencial. no presencial, porque eu acho que o que ele falou, a reação das pessoas, que você jogando online, você não está vendo o outro lado. Você não sabe nem se ela está roubando. Porque tem gente que pega um programa, que agora tem vários programas de computador. O cara pega o jogo que está jogando, vamos jogar eu e ele. Aí eu pego um computador, boto aqui do lado, o que ele joga lá, eu boto aqui no computador. O computador responde rápido, ele responde, eu respondo. Aí tu tá pensando que tá jogando comigo, você tá jogando com a máquina que tá. Tu não vai ganhar uma da máquina. E na presença de Na alguém, presença não tem você como. está vendo ali, né? E até o jogador de xadrez... Não pode roubar a peça. O meu, então, se eu deixar uma posição aqui, se eu vou no banheiro, se o cara mover uma peça aqui, eu sei que ele moveu, porque eu sei a posição. Já no meu caso não, se mover 8, eu chego pra mim está tudo normal. Então, graças a Deus, professor, que o senhor não aprendeu a jogar xadrez. Tá vendo? Tem muitos inconvenientes também na área. Não, mas você aprendeu a ler, porque olha só que coisa. Porque tem a sala de xadrez e a biblioteca Chico Mendes, em homenagem a mim. Então nós viemos num espaço para nós. Realmente, né? O nosso universo, a nossa academia, né? E agradeço, faço questão de agradecer ao nosso anfitrião aqui, né, que eu chamo de herói nacional, né? Ao meu ver, você é um herói nacional sem favor nenhum, porque ele não precisa de mim, nem eu preciso dele, é porque eu sinto mesmo de coração. E agradeço muito essa oportunidade de você deixar eu atuar aqui. Eu que agradeço. Certo? Faço questão de agradecer. Um trabalho desse voluntário, né? Mas é sensacional, né? Professor Maurício, como é seu sobrenome? Frambach. Fran, F-R-A. F-R-A-M-B-A-C-H. Na realidade é Frambach. Como Johann Sebastian Em Bach. português o pessoal fala Frambach, aí agora virou Frambach. O Hans tem uma pergunta. Comentário. Eu não concordo com a tese que não precisa inteligência para jogar xadrez. Eu acho o desafio do xadrez é pensar no futuro. Toda decisão eu tomo tem consequências para o futuro, mas o futuro pode mudar, lógico. Mas eu preciso de alguma dizemos, estrutura dos pensamentos complexos. Eu acho isso um elemento muito forte para a inteligência. Quando eu me refiro a não precisar da inteligência, é aquela... É o que a gente fala. O aprender a jogar não precisa da inteligência, não precisa ser inteligente para aprender a jogar xadrez. Só vai aprender a jogar. Agora, se o senhor quiser jogar bem, aí a inteligência, se o senhor for uma pessoa inteligente, só vai pegar as táticas muito mais rápido do que uma pessoa que não é. É como Entendeu? qualquer Quando eu outra falar uma atividade. tática, um princípio tático, o senhor vai aprender até além do que eu já vai ver além do que eu estou falando.
Enquanto com outras pessoas a gente fala aquilo todo. Tem uns aqui na ilha que jogam comigo que eu ensino a mesma coisa todo dia. O cara erra, faz o mesmo lance, eu ganho do mesmo jeito. Às vezes 4, 5, 6 partidas. Presente, professor. E o cara não percebe que é. Aí eu vou lá, ensino, no dia seguinte, o mesmo jogo, o cara faz o mesmo lance. Já falei com você, rapaz, que isso tá errado, você vai perder o jogo, já tá no segundo lance, terceiro lance, tu já tá perdido. Não, já tá perdido, tu vai perder o jogo. Mas deixa eu falar uma coisa. Depende, como é que se define inteligência? Porque eu sou psicóloga de formação, né? Então, na faculdade e na vida, né, atendendo as pessoas, a gente vê que a inteligência, existem múltiplas inteligências. De repente, essas pessoas que não sabem jogar xadrez fazem outras coisas que você não vai fazer, com certeza. que você não vai saber fazer. As Então múltiplas depende, inteligências estão aí é pra inteligência ou demonstrar certas habilidades que são necessárias, porque a inteligência depende de que tipo de inteligência. Quando eu acentuo a inteligência, é no sentido de que muita gente se afasta do aprendizado inicial do xadrez, porque ele tem a fama de que o enxadrista é necessariamente um gênio. É nesse sentido que eu falo, não é necessário uma inteligência extremada para aprender. O enxadrista normalmente deve ter, acredito eu, que seja inteligência matemática, porque o jogo é matemático. O jogo em si é matemático. Ele é matemática pura. Então quem tem uma inteligência, uma habilidade mais apurada na matemática, Então por isso que eu não que eu acho que vai se dar melhor num jogo de xadrez do que uma pessoa E o que conceito? tem a coisa mais virada para a parte de letras, Sim, né? o conceito De repente, é tão por isso que amplo. o professor Chico não conseguiu Desenho. aprender. E o conceito é tão amplo que, por exemplo, o xadrez é um jogo matemático, eu sou um jogador mediano, para não falar medíocre, né? Um jogador mediano, mas matemática eu nunca consegui aprender. Até hoje eu não sei. Se alguém perguntar quanto que é 7 vezes 8, eu tenho que apelar para a calculadora. E sou um bom jogador de xadrez. Já o caso do mestre aqui, que é das humanas, né? Ele já também teve dificuldade no xadrez. E eu tenho uma imensa facilidade, sendo que eu gosto Eu queria falar uma coisinha só para as pessoas da área de humanas aqui. Existem vários tipos de raciocínio matemático, não só com números. Por exemplo, o meu raciocínio matemático é verbal. Eu consigo fazer conjuntos, a teoria dos conjuntos, a base da linguística é matemática. Então, se a pessoa vai estudar linguística profundamente, ela tem que estudar logaritmos, tem que estudar a teoria dos conjuntos. Então, isso também, o raciocínio matemático pode existir fora das contas e dos números. E pode existir em áreas que eu jamais pensei que possa existir. Logicamente, com suas reservas, as ressalvas. Por exemplo, eu conversei com um amigo meu que é engenheiro de mecânica de solos. E eu falei, eu só escolhi fazer com humanas porque eu tenho problema de ficar fazendo conta. Eu respondi os problemas de matemática por escrito. Pega-se isso, divide por aquilo, faz isso, chega ao seu resultado final. E a professora precisava me dar meio ponto, pelo menos, né? Porque eu respondi o programa. E aí ele falou, pois eu escolhi... Só não fez as contas. Eu escolhi justamente a área da engenharia de mecânica de solos, que faz menos contas. Entendeu? Entendi. Tem várias áreas isso, né? É isso. Quem vai perguntar? Ele, né? Pois é, menino. Se você demorasse mais um pouquinho, a velhinha ia esquecer a pergunta. Que nem eu. Ela falou assim que ela já ia quase esquecendo a pergunta porque foi relegada a ser a última palavra. Não. Você veja bem como é a vida, né? A vida me levou a tentar aprender xadrez com você. Mas ao mesmo tempo eu descobri que eu odeio xadrez. Ela tentou e viu que não gostava, foi o que eu lhe falei. E aí o que aconteceu? Não fui sincera com você. Eu fiquei fugindo das aulas. Se escondendo. Depois eu comecei a repensar a minha atitude. Quero pedir desculpas na frente de todo mundo pela minha fuga enlouquecida. Mas realmente você é um professor excelente. Eu falei,
Por que razão, entendeu? Eu estava fugindo do xadrez. Eu não estava fugindo de você, porque você estava... Ele é um professor muito especial. Que ele é apaixonado, né? Embora, como eu Muito. sempre digo, A eu não sou delicadeza com que ele ensina, a coisa, a paciência. Isso eu admirei demais em você. Eu fiquei, sabe? E isso é maravilhoso, saber que você está aqui, passando para quem quiser, de graça, com carinho. Você e ele, né? Que ele também passa, joga. Mas, então eu fiz questão de falar isso, primeiro para dizer por que eu fugi, depois para dizer que eu te admiro demais, você é um excelente professor e está fazendo uma grande coisa aqui dentro de todas as participações que a gente tem aqui no museu. Parabéns, Davi, por aceitar esse menino. Obrigado pelo menino. Tá? Se Matusalém morreu com 980 anos, eu com 66 sou um adolescente. Né? Uma criança. Criança ainda. Obrigado, Virine. Não mereço, mas agradeço. E aí? Tem mais alguma Eu pergunta? tenho também uma pergunta. Qual a opinião do senhor sobre o aspecto militar do xadrez? Porque o jogo do xadrez reflete um pouco aspectos militares, uma Sim. batalha. Nós sabemos através da história que todos os grandes militares eram enxadristas, né? Então ali, inclusive conceitos das falanges romanas, formação, tartaruga, tudo isso tem no xadrez, né? Que são táticas de guerra, táticas e estratégias de guerra, no mecanismo de guerra, né? Então, de fato, é um jogo de guerra e eu considero que um enxadrista seria um bom general e um general poderia ser um bom enxadrista, né? Como Napoleão, indo para o outro extremo, o Hitler jogava xadrez. Então tem todos esses detalhes. Na verdade, existem 3 coisas organizadas de marcha. Por exemplo, a parada de 7 de setembro, não é? Os militares marchando. Tem a procissão também, que é uma coisa marcante. E o carnaval, que também é tudo organizado assim, na hora, tudo em cima, etc. São bem organizados os desfiles, etc. Só para dar um colorido aqui. Está certo. E gostaria de encerrar dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa extremamente modesta, você já sabe essa história, grave na minha vida, mas na realidade mesmo que eu não queira, eu sou um gênio. Muito modestamente. É um Um gênio. gênio, porque aos 11 anos de idade eu já falava papai, mamãe, quero mamar. Aí vocês veem o nível de Ele, com na quem vocês verdade, estão não é um conversando. gênio. O nome dele é Eugênio. Eugênio. Vem cá, nesse monte de item que o senhor tem aí, não tem uma lâmpada de Aladim pra gente botar ali dentro, não? É perigoso encontrar a Dini dentro dela. Pessoal, muito obrigado, hein? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A segunda aqui, o nosso amigo aqui, Chico Mendes.